Olá, sejam bem-vindos ao programa Sono Bom. Comigo você volta a dormir a noite inteira. Boa noite, eu me chamo Acrísio de Medeiros, sejam bem-vindos e eu me especializei em desenvolvimento humano. Há 15 anos eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com pessoas, mais de 5.000 pessoas já fizeram os treinamentos comigo. E os treinamentos são treinamentos que potencializam nossas características positivas a partir da identificação do que não é produtivo em nós, né? E aí a gente valoriza o que tem de bom. E eu percebi nesses 15 anos, com mais de 5.000 pessoas, que todas elas tiveram ganho na qualidade do sono. Ganho na qualidade do sono a partir do autoconhecimento. Então a minha proposta é ajudar você a dormir melhor a partir de um processo natural e não com utilização de remédios. Claro que eu não estou fazendo uma campanha contra remédio, mas acontece que os remédios que usamos para dormir, eles não são curativos, eles são paliativos. E como todo paliativo, se você não busca a cura na origem, esses remédios passam a ser viciantes. A gente se torna dependente de algo externo, de um remédio, para poder dormir. Esse é o grande problema. Então eu descobri e eu percebi nas pessoas que participam dos treinamentos comigo em 15 anos, que elas passavam a dormir, que elas abandonavam o remédio, não por meu pedido, inconsequentemente, né? Porque é preciso fazer um desmame de muitos remédios. Mas elas estavam bem, elas passaram a ficar boas e não precisavam de remédio para dormir, né? Então, o que é interessante, obrigado, me trouxeram aqui um gengibre para melhorar um pouco essa tosse aqui, esse pigarro, né? Chato pra caramba. Então, as pessoas passaram a não precisar mais de utilização de medicamentos para dormir, além de outros, que a escassez de sono, o não dormir provoca, como por exemplo depressão. A depressão é desencadeada, dentre tantos outros fatos, também por não dormir. Porque não dormir provoca em mim ansiedade, provoca em mim cansaço excessivo, claro, provoca em mim perda de capacidade cognitiva para resolver problemas, e tudo isso vai gerando problemas, mais os problemas da vida, e eu entro em processo depressivo, né? Então voltar a dormir me livra de muitas coisas. Então o tema de hoje que eu quero conversar com você é: estou paralisado e não consigo achar saída. Por isso eu não durmo à noite. Será que você já se viu assim? Eu já me vi nessa situação de paralisação. E para falar de paralisação, eu gostaria de elucidar nessa frase que é de uma pessoa, amiga minha, conhecida, que disse: cara, eu estou paralisado, eu não consigo ver saída, e por isso eu passo a noite acordado. Como se passar a noite acordado resolvesse o problema e ele encontrasse saída, né? É um engano isso. Então, foco no problema e foco na incapacidade. São duas grandes coisas que estão presentes nessa frase. Eu me sinto paralisado, não consigo achar saída, por isso eu não durmo à noite. Por que eu paraliso? Por que eu paraliso? Vou contar uma história. Eu dei aula numa faculdade em Cuiabá, Mato Grosso, e era uma faculdade de administração com ênfase em marketing. Presta atenção. Administração com ênfase em marketing. Eu dava aula no 8º período, sexta-feira,
as 2 últimas aulas, das 9 às 11 da noite. Sabe qual era a aula? Direito Internacional. Para a turma de administração com ênfase em marketing, aula de Direito Internacional, último período da escola deles, da faculdade, nos 2 últimos períodos, das 9 às 11 da noite da sexta-feira. Nossa, esse foi um desafio astronômico. Pensa se eu dormia. E aí, eu tenho que colocar a cabeça para funcionar, né? Pensar em saídas. Aliás, uma das coisas que atrapalha encontrarmos caminhos é focar no problema. A grande sacada é focar em possibilidades, tirar o olhar do problema e olhar possibilidades. O que eu posso fazer, não esse problema, o que ele me causa. Isso eu falei na live da segunda-feira, o foco excessivo no problema. Mas aí eu comecei a pensar em soluções e falei, bom, já sei. Não vou dar prova para essa turma. Eu vou fazer o seguinte, vou escrever uma frase no quadro, pedir que eles escrevam 5 linhas, um texto sobre a frase. E cada aula, com essas 5 linhas que eles me entregassem, valeria meio ponto. Que aí, somando, daria no mínimo 7. Tá bom, eles toparam a parada, né? E eu escrevia no quadro. O jeito do cachimbo, na boca, o cachimbo, forma o jeito da boca. Escreve sobre essa frase. Enquanto eles escreviam, eu colocava a matéria que eu ia falar naquele dia e sempre era voltada para atualidades. Foi surpreendente que eles não conseguiam escrever mais de 5 linhas em no mínimo meia hora. E eu percebi que eles tinham uma deficiência, elaborar pensamentos, sair da caixinha, escrever algo de criatividade. Eles estavam no 8º semestre de administração, com ênfase em marketing. E então, essa foi uma descoberta fantástica. Segunda descoberta, todos ficavam até o último momento da aula. Porque enquanto eles escreviam, iam buscando algumas dicas no quadro, né? E se interessavam pela matéria e ficavam. Foi um semestre fantástico. E aí, qual é a novidade, Cris? É que o reitor da universidade gostou tanto que me convidou para dar aula no 3º semestre. Aula de Direito Comercial. E aí, eu aceitei o desafio, mas pensei, cara, eu não posso dar essa mamata para a turma do 3º semestre. Eu tenho que levá-los a estudar. Eu tenho que arrochar o cinto neles. Arrochar assim, apertar, né? E tá bom, primeiro dia de aula. Eu resolvi começar escrevendo regras na lousa. E as regras eram as seguintes, as mais pesadas. E à medida que eu escrevia, eu ouvia alguém saindo. A última regra era assim, 24ª regra. Sugiro que vocês estudem muito para a minha disciplina, porque senão o sangue de vocês vai cobrir as paredes brancas dessa sala. Quando eu olhei, a última pessoa da sala se levantou e foi embora. Eu usei um método que não era muito eficaz. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu nunca tinha dado aula de direito comercial e eu me sentia inseguro. E o caminho que eu achei foi falar, olha, vocês não vão poder falar nada aqui, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que se preparar, vocês vão ter que... E não me coloca na parede. Eu estava me sentindo inseguro, mas eu não percebia. E isso me atormentava, me tirava o sono. Eu fui para um curso no Sebrae. Eu era facilitador do Sebrae Nacional. E aí nesse curso veio um psicólogo de Curitiba, cara muito bom, gente boa. E foram 7 dias assim que eu fiquei, nossa, extasiado. E a grande sacada, a grande percepção minha nesse curso foi meu sentimento de insegurança, meu sentimento de insegurança, nascido da percepção de que eu não sabia da matéria, assim,
na prática, de que talvez eu não tivesse prática para dizer a eles, me deixava assim e me levava a me comportar de um jeito que não era o adequado. E me veio na cabeça, cara, eu vou abrir o jogo, vou falar para essa turma. No outro dia, na outra semana, mas no outro dia, eu fui falar com eles. E disse, olha, é o seguinte, vocês têm todos os recursos para buscar o material, me perguntarem, me questionarem sobre tudo. Eu não trabalho com direito comercial. Eu não tenho experiência no direito comercial. Na disciplina, mas eu estudo, eu sei. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. A minha experiência de vida vai ser colocada para vocês, e isso vocês não encontram em lugar nenhum. A partir desse momento, eu aliviei, eles aliviaram, e foi o melhor semestre que nós tivemos juntos. Eu passei a dormir todas as noites tranquilo e calmo. Eu dizer para vocês que eu passei por essa situação de ficar a noite inteira pensando no problema, ruminando o problema, sem encontrar saída. E isso era muito ruim, porque eu passava a noite acordado, o dia cansado, irritado, estressado, e eu não tinha condições de encontrar saídas. A saída não estava no remédio, e eu nunca tomei remédio, ainda bem. Mas a saída não estava em ficar pensando no problema. A saída estava em encontrar o que me motivava a fazer isso. Então é por isso que eu digo que o caminho para você ter uma noite de paz, de sono, não está no remédio, não está no pensar no problema, está no autoconhecimento, em você se conhecer e entender que mecanismos internos levam você a ficar assim. Tá? Foco no problema é um que eu disse, e outro, o foco na incapacidade. E da onde vem isso, né? Nossa, meu Deus do céu. Bom, eu gostaria de abordar algumas coisas com vocês. Nesse curto espaço de tempo, em meia hora, 40 minutos que estaremos juntos. O que significa, o que estou paralisado e não consigo achar saída, por isso eu não durmo. O que é isso mesmo? Será que são os problemas que me deixam paralisados? Uma pessoa, eu sou terapeuta, atendendo uma pessoa, ela me disse, olha, estou com medo de perder a minha namorada. Por quê? Porque eu sinto um ciúme muito grande dela. E eu não estou dormindo em paz com isso. Não estou dormindo em paz, isso está me incomodando. A gente ficou separado no mês de janeiro, e quando a gente retornou em fevereiro, ela pediu para voltar, eu soube que ela encontrou com alguém em janeiro, mas a gente estava sozinho, a gente estava separado. Mas eu entendo isso, mas isso me incomoda. E eu estou apaixonado por ela, ela gosta muito de mim, e às vezes eu sinto a vontade de chorar, eu não consigo entender o que é. E aí, a gente conversando um pouquinho sobre isso, veio à luz que, quando ele tinha 16 anos de idade, ele tinha uma namoradinha e eles terminaram. E um dia, ele passando na frente da casa dela, viu essa namoradinha com outro rapaz se abraçando na garagem, né? Eles tinham acabado, tinham terminado. Ele disse que sentiu uma raiva muito grande. Não fez nada, mas ele queria bater naquele cara. Ele ficou inimigo desse cara. E nunca mais falou com ela. Eu falei, nossa, mas como isso se parece muito com o que aconteceu agora, 40 anos depois. Que vocês se separaram durante um mês e ela teve alguém. E você se lembra aqui no coração, né? Se lembra aqui com a imagem, com as emoções daquele fato e fica com muita raiva e tem medo de perdê-la. Isso deixa ele acordado, né? O que é, então, estar acordado? O que são os problemas? Então,
esse assunto não acaba com tomar um remédio, esse assunto não acaba com quando acabar os problemas. As pessoas dizem, eu só vou na terapia quando acabarem meus problemas. Pô, quando acabar você não precisa ir na terapia. Eu só vou num treinamento quando acabarem, quando eu resolver meus problemas. Então, você não vai também, vai estar resolvido, né? Então, tratar disso é uma oportunidade para resolver questões que vão libertar você para o resto da vida com relação a muitas coisas. E não dormir não significa só que eu não durma na cama, mas eu passo o dia acordado, sem parar de pensar. A gente tem esses lances, cara, eu não paro, eu fico pensando, eu não consigo dormir em paz, né? E uma boa noite de sono é restauradora e traz saúde para a gente, né? Objeções a esse assunto, às vezes a gente pode ter, cara, Acrisio, não vem com essa conversa não, né? Essa conversa de que autoconhecimento vai me levar a dormir, autoconhecimento vai me levar a resolver os problemas, vai levar sim, né? Quando você se conhecer mais, você vai ter domínio sobre suas emoções, você vai ter domínio sobre suas escolhas e principalmente sobre dois assuntos que eu trouxe no começo, que é relacionado com estou paralisado. Foco no problema e na incapacidade. Quando eu me sinto incapaz, quando eu tenho medo, eu me paraliso, eu não ajo, eu não vou para a ação, eu tenho medo de agir. E quando eu não ajo, as coisas não acontecem, as coisas não se realizam, por não se realizar eu estou perdendo. Então, a grande coisa é, para de pensar nos problemas à noite. Como é que eu faço? Eu dei uma dica na segunda-feira, que é parar com os pensamentos obsessivos, esses que ficam repetindo. E como? Identificando. Como identificar, Acrisio? Faz algo que marque esse momento. Então eu sugeri uma liga de dinheiro, você coloca no pulso, toda vez que vem esse pensamento, você dá uma estalada nessa liga no pulso, e você vai percebendo os momentos em que esses pensamentos vão te atacando, vão te fuzilando, né? E tendo identificado isso, o próximo passo é, toda vez que tiver um pensamento negativo, você traz 3 pensamentos positivos. E à medida que você faz isso, esses pensamentos vão sendo substituídos por pensamentos positivos e você vai parando com esse padrão, um padrão doentio de ficar olhando para o negativo, né? Para ficar olhando para o negativo. Onde que eu vejo que existem mais erros nisso? Justamente em ficar olhando o problema. Eu disse segunda-feira, estou repetindo tanto segunda-feira, mas no problema não existe solução. Então é importante que para cada problema você tenha uma solução. E quando eu disse para cada pensamento negativo tenha 3, né? Olha a quantidade. Para cada problema, pense numa solução. Acontece que algumas pessoas, para cada solução, arruma 2 problemas. E aí fica cada vez mais a coisa pegando, né? Se arrastando. Então, às vezes à noite, é quando ele pensa, puxa, eu vou falar a verdade para minha namorada, de que eu sinto ciúmes dela. Aí vem mais 10 problemas na cabeça, mas se eu falar, ela vai usar isso para me dominar. Se eu falar, ela vai achar que eu sou fraco. Se eu falar, ela vai... Caramba, para cada solução arruma 2 problemas. Tem que inverter essa lógica. Para cada problema arrume 3 soluções. Né? Porque senão não dá certo. Você já conversou com alguém que tudo que você fala, ela arruma um problema? Para cada saída que você dá, ela arruma um problema? Você nasceu para destruir as ideias? Você nasceu para quê, afinal? Você veio ao mundo para quê? Para achar as coisas falhas, e olha, o que mais tem é falha. E quando eu me sinto paralisado, aliás, não é só por me sentir incapacitado, mas por querer fazer certo demais, por querer ser perfeito demais, para que ninguém fale de mim,
para que ninguém ache erros em mim, né? E aí eu não dou um passo, porque se eu fizer vai sair errado, eu tenho que sair fazer perfeito, e aí eu fico paralisado, buscando problemas para não errar, né? Você deve conhecer gente assim, mas, por onde a gente pode começar isso então? Para resolver o foco no problema e na incapacidade. Primeiro, da onde veio a ideia de que você é incapaz? Da onde veio essa ideia? Será que nasceu em você essa ideia? Ou colocaram em você? E aqui, do autoconhecimento, vem um espaço muito grande, que é essa nossa relação com nossos pais. E que foram eles que nos ensinaram da melhor forma possível, que eles podiam, quem éramos, né? Quem era o Acrísio lá na infância. Vou contar mais uma historinha. Teve uma corrida em Brasília chamada Bravos, teve 3 edições dela, e eu e uns amigos participamos. Na segunda edição, é uma corrida que é feita na lama. Se você já esteve lá, dá um oi aí, diga, eu estive no Bravos, eu me sujei no Bravos. E ao final da corrida, a gente estava esperando para lavar os pés, só os pés, né? Porque o carro estava todo plastificado. A gente queria tirar um pouco da lama dos pés, a gente estava perto de uma única torneira que tinha, estava uma aglomeraçãozinha lá. E de repente eu ouço alguém falando atrás de mim, um homem. Cuidado com o meio-fio. Eu prestei atenção e era uma criança de mais ou menos uns 5, 6 anos que se aproximava. Nossa, será que a criança não estava enxergando o meio-fio, né? Como pode? Mas passou. E aí essa criança passou por mim e eu escutei ele falando de novo. Como é que se fala? Pare, como é que se fala? Aí eu olhei, né? O menino estava na torneira, querendo usar a água, e aí ele falou para um senhor que estava usando a água, eu posso usar? O senhor pode. Nossa, nessa hora me veio na cabeça, gente, o que esse homem, eu não sei quem ele é da criança, está fazendo com esse menino? Porque tudo aquilo que o menino faz, ele diz como deve ser feito. Cuidado, tem o meu fio. Opa, pare, como deve fazer? Atrás dessas advertências, atrás desse cuidado, tem um dizer que não é dito. Você é incapaz, você não sabe fazer sozinho. Você precisa de mim para te ajudar. Você não consegue andar sozinho sem cair no meio-fio. Você não consegue se lavar sem pedir licença. E imagino, se naquele momento foram essas duas, imagina no dia todo com ele. Então, isso para dizer do sentimento de incapacidade que é colocado na nossa vida. Não por maldade, mas pelo que eles puderam fazer. Não estou aqui para... Isso é um mundo, sabia? Dentro do autoconhecimento, tratar das relações parentais, pais e filhos, é um mundo. E quando a gente descobre esse mundo, a gente tem a oportunidade de curar muitas feridas que estão abertas até hoje e que faz com que a gente fale isso, estou paralisado e não consigo achar saída. Bom, imagina esse menino, quando ele vai crescendo, quais os amigos que ele pode ter, se ele pode ou não reclamar de alguém. À medida que ele cresce, será que ele pode namorar ou não? Será que o pai tem que dizer quem é a menina bonita para ele? Quem é a menina ideal para ele? Será que o pai vai ter que dizer qual é o trabalho que ele deve fazer, qual é a profissão que ele deve seguir, qual o carro que ele deve comprar, qual casa que ele deve morar? Entende isso? São ensinamentos incapacitantes, cheios de amor, mas incapacitantes, que levam a gente a ter esse comportamento de ficar focando no problema. Porque o problema existe, mas eu fico pensando no problema, porque não tem papai para me dizer, filho, faça assim, filho, não faça assado. Eu passo a madrugada acordada esperando que venha uma voz do além, do meu pai, para dizer, faz desse jeito. E eu não vou encontrar essa voz. Então, eu sou capaz de resolver, eu sou capaz de fazer. Mas, Cris, se não der certo, não deu certo.
Se não deu certo, não deu certo, não tem que ficar me culpando. Aliás, eu não aprendo com acertos. Eu aprendo com erros, eu não aprendo com acertos. Os acertos a gente acerta e faz, nem lembra de que fez. A gente lembra dos erros e é com eles que a gente vai consertando o caminho. Lá na Google, nos Estados Unidos, tem um baita de um quadro escrito erre mais. À medida que eu me disponibilizo a errar, eu aprendo, eu saio dessa paralisação. Eu estou paralisado, porque tenho medo de errar. Caramba, quem disse que errar é ruim? Papai e mamãe. Com todo o amor do mundo, com todo o amor do mundo. Mas errar é possível. E aquela frase, desculpa, estúpida, que errar 2 vezes não é humano, putz, grila, desde quando? Eu vou errar quantas vezes for necessário para que eu aprenda. A gente tem pressa com o aprendizado do outro, né? Quer ver? Você pede para alguém fazer uma coisa. 2 minutos depois você diz, não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. Não, você não sabe fazer e não tem a velocidade que eu tenho. A gente tem pressa demais com o aprendizado do outro, mas a gente não consegue entender a velocidade do aprendizado, como ele se dá. O aprendizado é uma coisa fantástica, mas é preciso de tempo. Né? E na convivência, olha isso, você pode trazer isso para a convivência de relacionamentos, marido e mulher. Me diga que quem não passa a noite acordado por causa de discussão entre marido e mulher. Quando um dorme agarrado naquele fio, aquela corda na beira do colchão, você dorme agarrado naquele fio da beira do colchão e o outro do outro lado, sem dormir direito, porque discutiu. Ou que eu vou dormir na sala, porque discutiu. Relacionamentos. Por quê? Porque tem que fazer do meu jeito. Não tem que fazer do seu, porque você não sabe. Então, ensinamentos incapacitantes que disseram que a gente era errado, que a gente não conseguia, que a gente era incapaz. E a gente cresce, está num trabalho monstruoso, num trabalho que eu digo, numa empresa muito grande, cobrando da gente, a gente com todas essas sensações e aprendizados da infância. E aí chega na hora de dormir, a gente não dorme. Chega na hora de descansar, a gente não descansa, porque está pensando no problema que eu não consigo resolver. Dentro do problema não existe solução, a solução está fora dele. E uma primeira solução, você não é perfeito, você pode errar. Errar é aprendizado. E eu quero errar até o fim, para estar aprendendo até o fim, porque quem não se disponibiliza a errar, não se entrega na aventura do aprendizado. Quem não se disponibiliza a errar, não se entrega à aventura do aprendizado e fica cada vez mais pequeno, mais curto. Então, esse é o grande problema do erro das pessoas. Eu vejo que elas erram nisso por acreditar que não existe o que possa fazer. Tira o foco do problema e da incapacidade. Você é capaz. Alimenta esse mantra. Eu sou capaz. Você não tem ideia do que nós somos capazes de fazer. Você não tem ideia. É ilimitada a nossa capacidade, desde que nós nos entreguemos a essa aventura do aprendizado. Né? Bom, e por onde a gente pode começar? Por nós, não é pelo outro. Por nós. Se entregando a esse desafio do errar, do aprender, do errar, do aprender. Sem pressa, não tenha pressa. Aprenda, porque aprender, ele leva tempo. Existem 4 fases do aprendizado. A primeira é quando eu não sei, conscientemente, que não sei a habilidade. O tempo todo a gente nunca está pensando em coisas que a gente não sabe. Vou falar uma palavra, prumo. Você sabe o que é prumo? Você sabe como usar o prumo perfeitamente. Você nem pensava nisso, né? Então, mas tudo que está à nossa volta tem um prumo, tem um equilíbrio.
Se você machuca o seu pé, você desajusta a sua coluna, forçando o seu corpo para o outro lado, o lado oposto ao pé machucado. Você sai do prumo. Mas a gente nunca pensa nisso, né? Eu estava falando do prumo, que é uma ferramenta do pedreiro. Tá. Então esse é o primeiro nível. E quando eu me abro para a possibilidade de que existem coisas que eu não conheço, que eu não sei e que não tenho habilidade, eu me torno um possível aprendiz. Nossa, existe essa possibilidade de aprender algo mais do que só o que eu sei? É mesmo? Então, eu estive com um médico essas férias que ele toca cavaquinho e eles têm uma banda só de médicos. Eles treinam 2 vezes por semana. Eles têm um conjunto, né? Achei fantástico isso, porque é algo completamente fora do que ele costuma fazer. Isso abre a mente da gente, né? Então, o primeiro nível de aprendizado é esse, eu tomar consciência de que eu não sei muitas coisas e de que eu posso aprender. Segundo nível, então, sei que não sei. O primeiro era não sei que não sei. O segundo, sei agora que não sei, então eu posso aprender. Terceiro nível, sei que sei, estou aprendendo. Do segundo para o terceiro nível existe 70% de aprendizagem. Por exemplo, aprender a dirigir um carro. A gente antes nem se incomodava se sabia, se não sabia. Depois, eu preciso de um carro, preciso ser independente. E depois vou aprender, vou fazer aula. Quando você vai fazer aula, 12 aulas é pouco demais para se aprender. Você ainda vai passar marcha olhando a marcha, né? Vai pôr o pé na embreagem olhando onde que vai pôr. E quando você olha, você perde a visão do caminho. Esse é o terceiro nível de aprendizagem. Muitas pessoas param no terceiro nível. Tocar violão, tocar um instrumento. Eu já sei. Eu não preciso mais treinar, eu já sei fazer as notas todas. É aí que não sabe. Porque ainda não tem habilidade, porque a habilidade é inconsciente. Esse é o quarto nível. E o quinto nível. E o quinto nível é 25% só, mas é onde eu fico habilidoso. É onde eu fico craque, sabe? Precisa de mais ou menos 7.000 horas para chegar nesse nível. Né? E é fantástico isso. E existem caminhos que encurtam esse tempo. Por que eu disse isso? Porque nós podemos aprender. Podemos aprender. E então, qual é o grande erro? Eu não preciso mais aprender. Eu já sei de tudo, não preciso mais aprender. E quando alguém se coloca nessa posição, não é muito verdade, eu sei de tudo, ela tem medo de errar. Quando ela coloca nessa posição, ela não aprende mais. E uma das coisas para se ter uma boa noite de sono é estar aberto a aprender um caminho longe do remédio, né? Um caminho longe do remédio. E esse é o do autoconhecimento. Por onde começar? Acho que olhando aqui essas nossas lives é um bom começo. Eu vou fazer muitas lives, 2 lives todas as semanas, daqui até o final do ano, falando de autoconhecimento, falando de como isso aqui dentro de mim promove saúde, principalmente voltar a dormir. Eu disse que 65% da população brasileira em 2021 sofriam de insônia. Isso me preocupou demais, muito. Porque se eu sei que as pessoas passam a dormir depois do autoconhecimento, um caminho, por que não falar isso? Então, essa é a proposta. Quando é melhor fazer isso? Quando é melhor me conhecer? Quanto antes, melhor. Né? Quando você quer os resultados? Depois ou agora? Por quanto tempo mais você quer ficar sem dormir? Por quanto tempo mais você quer levar essa insônia? Esse acordar de noite, se rolar na cama? Essa noite eu me acordei. Teve um vendaval aqui, as janelas estavam abertas, e aí a gente saiu fechando a janela, e eu percebi que estava demorando um pouco o sono. Mas não era o sono, eram os pensamentos. Os pensamentos em várias coisas que a gente está fazendo. E buscando soluções, pensando no problema. E eu dizia o tempo todo, para cada um problema que aparecia,
Ok, já sei, agora eu vou dormir. Aí vinha outro, ok, já sei, agora eu vou dormir. Ok, já sei, agora eu vou dormir. Eu falei, puxa, mas eu falei ok, eu já sei, vou dormir para todos esses problemas, por que eu ainda não durmo? Ah, tá faltando a minha posição. Então tem uma posição que eu adoro, que é quando eu relaxo, na cama eu faço isso. Não demorou, nem sei, segundos. Puf, foi. Porque foi um processo, né? Então, quero convidar você a experimentar a saúde interna, a saúde que vem de dentro de você, que não precisa de remédio para você dormir. Tá? Quero agradecer demais você ter me ouvido. E na segunda-feira, o tema nosso é Não relaxo, estou impaciente e minhas relações estão tensas. Quero falar sobre isso e como isso me leva a ficar acordado a noite toda.